Olá, querido internauta, tudo bom com você? Este é o 5º programa da série Entrevista.com e neste mês de junho estamos trazendo um professor para explicar qual a finalidade da educação clássica com a música. Bora para a vinheta! Professor Henrique Albuquerque, seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar com vocês do canal Escola Musical, programa Entrevista.com, e eu agradeço o convite generoso do maestro Luciano Peixoto para falar sobre o tema da relação da música com a educação clássica. Fala pra gente o que é educação clássica. A gente pode dizer que a educação clássica é aquela educação que foi gerada na nossa civilização, lá na antiguidade, nos gregos, nos romanos, e que na Idade Média foi como que solidificada num processo educacional. Isso quer dizer que nos seus começos, lá na antiguidade, os grandes homens, os grandes oradores, os grandes cientistas da antiguidade, os grandes filósofos, todos eles foram formados com essa base na educação clássica. E o que é a educação clássica? Como ela foi se formando na Idade Média até há poucos séculos atrás. Em muitos lugares no mundo, ainda hoje a educação clássica ela é ensinada, né? Então, mas o que é a educação clássica? A educação clássica é aquela que é baseada num currículo que é um pouco diverso do nosso. As disciplinas, as matérias, elas eram chamadas de artes, eram chamadas de artes liberais. Por que liberais? Porque a função da educação clássica era formar homens livres, daí o nome artes liberais. Então, disso já difere da educação de hoje, cujo objetivo é formar cidadãos, profissionais. A educação antiga, a gente pode dizer assim, a educação clássica, ela tinha o objetivo de formar homens livres. E para se formar um homem livre, numa cidade livre, você precisava de algumas disciplinas, de algumas artes, que era como eles chamavam essas disciplinas. Quais eram essas artes? Existiam dois grupos de artes, o trivium e o quadrivium. O trivium, composto de 3 artes, e o quadrivium de 4, os dois juntos formavam as chamadas 7 artes liberais. O trivium era aquilo que corresponderia hoje ao nosso ensino fundamental. É uma educação focada mais na linguagem, no domínio da linguagem. E as 3 artes ou disciplinas que formavam o trivium eram a gramática, ou seja, o ensino da língua, da estrutura da língua, para que as pessoas entendessem como elas deviam estruturar a sua linguagem, para aprender a falar corretamente, da maneira correta. A segunda arte liberal era a retórica, que era responsável por fazer com que a pessoa adquirisse uma linguagem de tal forma que ela pudesse convencer as outras pessoas dos seus argumentos, convencer aquilo que ela acreditava. Então a retórica ela fazia com que o estudante ele adquirisse essa habilidade de saber falar da melhor maneira, da maneira correta, não só gramaticalmente, mas da maneira que agradasse ao seu interlocutor. A terceira arte do trivium daí o nome já vem, né? As 3 artes. A terceira arte era a lógica ou a dialética, que iria ensinar a pessoa a pensar e se expressar da maneira correta, né? A lógica ou a dialética, elas estão na origem da linguagem científica, da ciência. O trivium era, portanto, equivalente à educação do ensino fundamental que é hoje. O equivalente ao ensino médio era chamado quadrivium, que era as 4 artes liberais, né, que eram a geometria, a aritmética, a astronomia e a música, que é a nossa arte aqui que nos interessa mais. Professor Henrique Albuquerque, existe algum ponto negativo na educação clássica, tendo em vista que nós trabalhamos, né, nos dias atuais, a educação científica? Se a gente considerar os homens melhores
né, com melhor formação antes e os homens formados hoje, na educação de hoje, uma educação que é pautada, quando muito pela ciência, uma educação científica, ou, né, se a educação der certo, né, se você comparar os melhores homens formados na educação clássica e os melhores homens formados na educação científica, você vai perceber uma diferença muito grande, de que aqueles que eram formados na educação clássica, eles eram formados, como eu disse antes, para serem homens livres. Então eles tinham uma formação mais ampla, eles eram, em suma, mais inteligentes, eles tinham uma obra maior, uma obra que hoje a gente não consegue realizar individualmente, mas apenas, muitas vezes, coletivamente. Então eram homens de pensamento universal, enquanto a gente tem hoje, né, uma educação que forma homens especialistas, né, em alguma coisa, em alguma área, que só sabem algo muito específico, ao invés de saber algo do todo, algo do geral. Meu caro professor Henrique Albuquerque, qual a finalidade ou a função da música na educação clássica? Então, a música, como uma das 4 artes do quadrívio, ela é ensinada depois que o aluno já tinha o domínio do trívio, então ele já tinha o domínio da linguagem. E para a educação clássica, a música ela é uma arte que representava, sobretudo, a harmonia. Então, eles entendiam que a música era uma expressão da harmonia. A harmonia que podia se expressar de 3 formas. A harmonia do universo, a harmonia humana e a harmonia instrumental. A harmonia do universo seria a ordem e o modo como as coisas no universo elas se interconectam, como elas estão juntas, atuam em ordem, em harmonia. A música no sentido humano diz respeito à coesão, à ordem social, à ordem nos relacionamentos entre as pessoas. E a música enquanto instrumental é essa música que a gente entende como a música hoje, com som, com um som que é sempre ordenado, é sempre harmônico. Então uma música mais perfeita é uma música mais harmônica. Então para a educação clássica a música ela estava sempre com essa função de completar a formação do indivíduo de forma que ele percebesse a harmonia do universo. E percebendo a harmonia do universo, ele estaria pronto para adentrar nas disciplinas superiores, que seria o equivalente ao ensino superior hoje, que na época eram o direito, a medicina, a filosofia e a teologia. Professor, existe a possibilidade de se conceber os 2 formatos, ou seja, a educação clássica e a educação científica na formação nos dias atuais acerca da música? Eu acredito que sim. Diante do fracasso da nossa educação, está sendo feito em todo o mundo um movimento de renovação da educação clássica. Aqui no Brasil tem uma iniciativa excelente do Instituto Hugo de São Vitor, que vem publicando essa coleção aqui, que é uma coleção de artes liberais. Esse primeiro volume aqui que eu tenho em mãos é uma introdução geral a respeito do trivium e do quadrivium. E é uma coleção de 12 volumes, eles já publicaram 6 volumes, estão completando o trivium e em seguida vão lançar volumes a respeito também das outras artes liberais, inclusive da música. Então nessa coleção são feitos textos novos e textos antigos, clássicos, que foram perdidos e que eles estão recuperando, traduzindo e pondo à disposição dos estudiosos para a recuperação dessa educação clássica. Eu queria ler brevemente, muito brevemente, algo que fala a respeito da música nesse volume do Trivium. É um texto, é uma lição de autoria do maestro e professor de latim Clístenes Hafner. Ele diz: veja, os gregos e aqueles que seguiram sua senda, como os romanos e os cristãos de todos os tempos, sabiam o que era uma educação autônoma e para a liberdade. Era importante dar aos indivíduos os meios necessários para desenvolver a inteligência e a concentração, a língua e a erudição nas coisas divinas e humanas, bem como a saúde física, a fim de haver tempo para o desfrute da liberdade. Agora vem. Como canto coral. Olha só. Língua, concentração, atividade física, erudição, tudo isso numa única atividade. Até mesmo a língua materna aprendemos por canções.
Com canções decoramos qualquer coisa. Desenvolvemos a memória. Com canções líricas nos concentramos num ponto específico da realidade visível e invisível. Então ele recomenda vivamente que a pessoa que quer se introduzir nos estudos clássicos, ela aprenda duas coisas. Ela aprenda latim e ela comece a cantar num coral. Porque cantando no coral ela vai desenvolver uma capacidade de aprendizado, né, de todas as outras coisas que formam a educação clássica. Além de ser uma atividade física, uma atividade social. Então isso é recomendado para aquelas pessoas que querem se inserir na educação clássica. A estrutura que nós temos na formação educacional da música está muito distante da concepção do que é a música na educação clássica. Longínquo assim, né? Infelizmente, nós não temos mais a música como fazendo parte do nosso currículo habitual nas escolas. Em outros países isso existe. Mas faz muito tempo que eu não tenho aula de música, mas eu já tive lá uns 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, e a gente percebia que existia algo, né, de antigo e de novo. Aquela pessoa que se propõe a estudar música, ela, ao mesmo tempo, ela aprende de uma maneira moderna, utilizando técnicas pedagógicas modernas, utilizando linguagens modernas, mas ao mesmo tempo ela está imersa numa tradição, uma tradição musical que vai para além da música que a gente escuta, né, o tempo todo, mas a gente vai aprofundando o conhecimento musical dentro de uma tradição. Então, nesse sentido, ao mesmo tempo, o estudo da música ele é sempre algo antigo e algo novo, algo moderno e algo clássico. Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido para vocês e agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com o maestro Luciano Peixoto. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Eu que agradeço, professor. Foi muito bom, viu, essa formação. Claro, em pequenos minutos, né, em um curto período de tempo, mas aí fica já a dica, né, que a gente possa debruçar, estudar sobre essa questão da educação clássica que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas entendem e vale a pena compreender mais. Forte abraço!